Senhoras e senhores acadêmicos, amigos da academia que nos acompanham pela internet, senhoras e senhores que nos prestigiam todas as terças-feiras com a presença, senhoras e senhores que eventualmente visitam este seminário pela primeira vez, estamos dando sequência hoje aos ciclos de conferências da Academia Brasileira de Letras, que se insere num espaço cultivado por esta casa, o espaço da reflexão. E hoje a reflexão que aqui se dará não podia ser mais pertinente nem mais oportuna. Num ciclo coordenado pelo acadêmico Merval Pereira, nós ouviremos aqui Joaquim Falcão falando sobre o STF e a judicialização da política, num quadro maior que se intitula Os Papéis dos Poderes. Este ciclo se insere numa sequência de 10 ciclos coordenados pela acadêmica Ana Maria Machado. No comando da mesa, o acadêmico Merval Pereira, a quem tenho o prazer e a honra de passar a palavra. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Não foi uma coincidência, porque a gente já imaginava, quando organizou esses ciclos, que esse seria um ciclo importante devido ao momento político que nós estamos vivendo. Mas é uma coincidência, a gente está começando maio, discutindo o papel dos poderes da República, quando a gente vai assistir, provavelmente, na próxima semana, no dia 11, ao desfecho numa crise política que vem se desenrolando há muito tempo no país. O ciclo, que começa hoje com o Joaquim Falcão, falando sobre o STF, o papel do STF na vida política brasileira, o STF que vai presidir o julgamento da presidente Dilma, caso semana que vem, como tudo indica, ela for afastada do governo. Nos próximos 180 dias, o Senado fará o julgamento sob a presidência do presidente do Supremo. E o Supremo tem tido um papel relevante na política brasileira nos últimos tempos. Na próxima semana, na terça-feira, o Sérgio Abrantes, cientista político, estará aqui para discutir o presidencialismo de coalizão, que é o que está dando essa confusão toda aí na política, esse nosso sistema de coalizão que acaba virando cooptação e coisa do tipo. Na outra sexta-feira, o ex-presidente da OAB, Marcos Vinícius Coelho, vai falar sobre o novo presidencialismo, uma proposta de semipresidencialismo, que ele está lutando muito por ela. Em seguida, o Otávio Morim Neto, que é também da Fundação Getúlio Vargas, vai falar sobre sistemas de governo contemporâneos, parlamentarismo, presidencialismo e semipresidencialismo. E, por fim, o economista Edmar Baixa, um dos pais do Plano Real, vai discutir aqui a Federação Brasileira. O que fazer nesse nosso sistema de federação, que não é exatamente um federalismo na acepção da palavra. Então, nós vamos começar hoje com o Joaquim. Joaquim é mestre em Direito por Harvard, summa cum laude na graduação da PUC-Rio, mestre em Planejamento e doutor em Educação pela Universidade de Genebra, professor titular de Direito Constitucional e diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. É vice-presidente do Instituto Itaú Cultural, conselheiro da Bienal de São Paulo e da editora Edições de Janeiro.
é editor da revista Direito Administrativo. Ex-membro do Conselho Nacional de Justiça, da Comissão de Estudos Constitucionais Afonso Arinos e do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ex-presidente da Fundação Nacional Promemória e ex-secretário-geral da Fundação Roberto Marinho. É o criador do Globo Ecologia e da TV Futura. Autor de livros como O Supremo, O Mensalão, Invasões Urbanas, Quase Todos a Favor da Democracia e sobre reforma eleitoral no Brasil. É colaborador regular de jornais como o Globo, a Folha e o Correio Brasiliense. Bom, o Joaquim hoje é certamente o maior especialista em Supremo. O livro dele sobre o Supremo é uma explicação para nós, leigos, de como funciona e quais são os poderes dentro do Supremo que interferem na atuação da nossa Corte Maior. E, então, acho que vai ser muito útil para nós todos aprendermos o que a gente pode esperar do Supremo daqui para frente, que certamente a gente vai ter mais trabalho do que já tem tido nos últimos tempos. Então, com vocês, o Joaquim Falcão. Presidente Domício, Proença, nós participamos da cultura do Ocidente não apenas pelos valores que partilhamos, mas pelas instituições que temos. O Ocidente se caracteriza, todos os países têm uma biblioteca nacional, tem um banco central, tem um museu histórico e tem uma academia de letras. De modo que eu homenageio o senhor, porque os senhores representam uma partilha dos valores e das práticas do Ocidente. Merval, sempre que eu olho para Merval, eu penso num livro de Michel Foucault, que é A Coragem da Verdade. A coragem como intelectual e a busca da verdade como jornalista, que é difícil unir coragem e verdade. E sempre que eu estou com Merval, assim eu penso. Senhores acadêmicos, eu aprendi na última vez que estive aqui, na semana passada, ou semana atrasada, que com muitos deles eu partilho da saudável suspeição da amizade. Então, é para mim uma honra estar com os senhores aqui. O tema que Merval me colocou é a judicialização da política. Mas ele não me colocou um tema, né? Ele me colocou um problema. Ele me colocou uma pergunta. Né? A judicialização da política é positivo ou negativo para o Estado democrático de direito? Essa é como eu entendi essa pergunta do Merval. E o que é judicialização da política? É o deslocamento da capacidade decisória do Legislativo e do Executivo para o Judiciário. Então, esse deslocamento, isso é positivo ou negativo? Como professor, o senhor já sabe a resposta que eu vou dizer. Depende. Depende de como você assuma uma determinada visão. Não é? Repare, a Constituição nossa diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Serão mesmo? Existe essa harmonia? É o que nós vemos? Isso é o ideal. Presidente, eu gosto muito de música clássica e de ópera. E outro dia fiz uma associação vendo Tosca, do Mário Cavaradossi. Ele está no primeiro ato, está pintando uma Madonna, e aí ele canta uma
área chamada recôndita harmonia. Né? Então, eu digo, olha, essa relação entre os poderes pode ser uma recôndita harmonia. Deveria ser diversa. Talvez mais do que isso, mas o que a gente vê não é isso, é uma tensão permanente. Então, esse é o problema que Merval me coloca. Recôndita harmonia, harmonia explícita ou tensão permanente. Essa que é como eu entendi esse problema. Não é nosso. Não é exclusividade brasileira. A interferência do judiciário na vida cotidiana dos cidadãos tem sido a regra deste século, ou do século passado. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos. Quem decidiu a eleição Bush versus Gore foi o Supremo americano. Nada mais interferir na política do que uma decisão sobre quem é o presidente da República. Eu vou dar um outro exemplo. Quando a Alemanha fez o plano de apoio à Espanha de recuperação e destino do orçamento do alemão para apoio ao espanhol, o Supremo foi ouvido. Quer dizer, na política econômica, o Supremo foi ouvido. Quando, em Portugal, se teve o ajuste fiscal, vamos assim dizer, com a política da Troika, dos 3 representantes do FMI, do Banco Central Europeu, o Supremo foi ouvido em Portugal. Então, alguns acham que a judicialização, você está tendo um ativismo do judiciário que está ultrapassando uma linha, e outros acham que não, por isso que eu digo depende. Outros dizem o seguinte, os países precisam de decisões. Os países não podem deixar vácuos sem decidir. E é o que estaria ocorrendo aqui no Brasil. O legislativo, em vários momentos, não toma decisões, e são decisões que a sociedade demanda, e o judiciário, então, interfere. De modo que essa que é a questão. Ultrapassou-se a linha, não ultrapassou-se a linha, isso é bom para a democracia ou não é bom para a democracia, e isso representa algo que não é exclusivo nosso, é uma tendência do mundo inteiro. Como é que eu vou enfrentar essa questão que Merval me coloca? Eu vou enfrentar em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou detalhar um pouco mais qual é esse problema. É como o médico. Você chega no médico e o médico faz uma anamnese. Quer saber, quer detalhar mais. Então, eu vou detalhar mais dentro dessa tese que eu estou esboçando, de que nós estamos além do Brasil, nós estamos num conjunto de opções quase globais. E a pergunta do Merval se insere nesse contexto global que eu quero explicitar para os senhores. A primeira parte, então, é a anamnese. Na segunda parte, é como, também seguindo o roteiro de um médico, o médico pede análise de sangue, análise disso, análise daquilo. Então, eu vou fazer algumas análises. Agora, se a primeira parte foi uma parte sobre o Brasil no mundo, a segunda parte se chama As Marcas do Brasil. Onde é que o Supremo nosso se distingue dos outros Supremos? E aí tem especificidades que são nossas. São 3, decisivas, vitais. E aí nós nos encontramos com nós mesmos. E a terceira parte
só depois da anamnese e da análise é que o médico prescreve. Então, só depois é que eu vou dizer o dever ser. Mas o dever ser, como deve ser, é algo mais como ter saúde na democracia. É como fortalecer o Estado democrático de direito. Então, esse é o meu plano de voo nisso aí. Antes de entrar na primeira parte, que é a democracia global e que eu chamo teste da democracia, às vezes eu chamo de stress test, mas isso é porque eu sou um pouco hipocondríaco, então aí eu falo de um teste. Eu vou fazer um intervalo para revelar para os senhores algumas bases do meu pensamento. Porque os senhores compreendendo o meu pensamento, a estrutura, a modelagem do meu pensamento, os senhores podem, talvez, concordar ou discordar com bases mais claras, né? São duas bases de meu pensamento. Uma, eu trago uma dupla que eu sei que é querida a essa casa, que é Otávio Paz e Gilberto Freire. Otávio Paz tem uma frase de que gosto muito, que diz: a história já demonstrou aos marxistas que a lei da história não é a lei da causalidade, mas a lei da casualidade. Ou seja, nada de imaginar a história como sequências destinadas de antemão, mas de ter um pensamento que se abre para a possibilidade, não do causal, mas do casual. Gilberto Freire, de alguma forma, dizia isso de sua maneira. Gilberto dizia: eu prefiro a compreensão do que a explicação. É como se a explicação fosse algo de ciências exatas e a compreensão fosse algo da nossa área. Gilberto preferia uma sociologia da compreensão do que uma sociologia da explicação. E com esse marco ele se distinguia muito dos colegas de São Paulo dele, que eram mais de uma sociologia da explicação. Eu opto por Gilberto e por Otávio Paz. Gilberto também dizia que as pessoas ou são dionisíacas ou são apolíneos, né? Eu sou mais João Cabral. Eu sofro com a clareza e me afasto do prazer da sombra. Eu ficarei contente se eu for claro para os senhores. E, para ser claro, tem que esculpir um sofrimento. Vocês, aqueles que partilham dessa minha estratégia, sabem disso. E o segundo ponto para revelar o meu pensamento é outra dupla, que é o Richard Rorty, que é um filósofo pragmático, neopragmático americano, e o Mangabeira Unger, que é um professor de Harvard, nosso colega e com quem eu convivo há algum tempo. Mangabeira diz que nós temos que fazer uma interpretação descritiva. Quer dizer, é muito difícil você fazer uma descrição só. Ao fazer uma descrição do Supremo, ao fazer uma descrição da realidade nossa, nós estamos interpretando ela também. Então, existe uma junção, e aí ele cunha essa atitude de o que eu vou dizer para os senhores sobre o Supremo aqui não é nem uma descrição objetiva, nem um subjetivismo interpretativo, mas são os dois, interpretação e descrição. E o Richard Rorty, ele, pragmático, ele diz que na vida nós podemos assumir dois papéis diante da sua nação, que é o de agente e de observador. Um professor
um intelectual, ele é, ao mesmo tempo, agente e observador. Então, como agente, observador, apolíneo, casualidade, esses são as minhas opções. Entro, então, na primeira parte, que é a da anamnese, do teste da democracia no mundo. São 3 partes. Tem uma respeitada casa de pesquisas nos Estados Unidos, em Londres, chamada Freedom House. O Freedom House fez uma pesquisa, alguns anos atrás, para saber quantos países mereciam o nome de democracia. E aí viu umas variáveis: tripartição de poderes, liberdade de expressão, direitos humanos. Fez um conjunto de eleições direta, alternância no poder, e chegou à seguinte constatação, que no começo do século passado, do século XX, só menos de 20 países eram democráticos. A Alemanha não era, o Brasil não era, a Argentina não era, Portugal não era, México não era, a África inteira não era, a Ásia também não. Agora, no final do século XX, nós tínhamos mais de 120 países que tinham optado pela democracia. Então, o século XX foi o século da opção, em que os países, a democracia vai ser global. Eles fazem a opção. E o século XXI, o que nós estamos, é o da concretização, é o da realização da opção feita. A opção é fácil de fazer. Concretizar é que é o problema. Então, nós estamos, por isso que eu chamo do teste da democracia, este século é o século onde as opções, inclusive do Brasil, inclusive de tripartição de poderes iguais, não fizemos isso com Getúlio, não fizemos isso no regime militar e estamos tentando agora. Então, não é algo que se faça com alguma facilidade. Leva tempo. Todos os países estão enfrentando isso. Cada um com seu problema. A Alemanha, com a questão das migrações. Não é isso? África, com a questão da pobreza. América Latina, com a questão da desigualdade. A Ásia, com a questão da liberdade. Mesmo os Estados Unidos, vocês estão vendo essa radicalização entre o Trump e a Hillary, a ponto do discurso principal do Obama e de qualquer um dos presidentes, que é o State of the Union, que é feito uma vez ao ano. Nesse State of the Union, o presidente Obama deixou para o final o que ele considerava o problema mais grave dos Estados Unidos, que era a democracia está vigorando com o rancor em vez do respeito. Então, existe um crescente, não somente lá, aqui, possibilidade de a democracia não ser aquilo que imaginávamos, mas ser rancor em vez de respeito. Então, vocês estão vendo que o que Merval me perguntou é muito mais grave
do que aparentemente eu pensava. E quando fui mergulhar no tema... Bom, e entre todos os países, e aí desembarco no Brasil, todos os países lidam com a questão da corrupção, como se fosse o mal do século. Né? Eu fiz uma lista aqui e que me impressionei e parei. Não quis. Chirac, Sarkozy, Madame Liliane Bittencourt, Premier Sócrates de Portugal, Princesa Helena da Espanha, Premier de Israel, Cristina Kirchner, a elite do PC chinês, sem falar no Panama Papers e sem falar na manipulação do câmbio na City de Londres, que é algo de bilhões e bilhões dentro de um esquema de captura. Aqui nós estamos pensando na captura do mercado de empreiteiras, mas lá foi uma captura do mercado de câmbio mundial. Então, vocês vejam, é nesse contexto de concretizar a democracia e enfrentar esses problemas que se insere, então, a questão que Merval me pôs. E aí entro na segunda parte da minha análise. A minha segunda parte, que eu chamei, e aí eu desembarco no Supremo. Eu chamei de as marcas do Brasil. O que o Brasil tem de diferente no que diz respeito ao Supremo, ao exercício do poder do Supremo? De que os outros países ou têm, muito poucos, um ou outro, mas que é nosso. Primeiro, o Supremo aqui tem o dever de decidir. Nos Estados Unidos, ele tem a escolha de decidir. Então, ele tem um instrumento chamado Writ of Certiorari, que é o seguinte: eu tenho a minha decisão de segunda, terceira instância, identifico uma questão constitucional e peço ao Supremo que decida lá. Aí o Supremo recebe, sei lá, 800 mil, um número expressivo, e diz: aceito estes 90 casos para esse ano, aceito esses 80 casos para esse ano, e o resto fica como está. Isso é uma diferença enorme, porque ele pode regular o fluxo da demanda. No Brasil, o Supremo não tem esse poder. Se você bate as portas do Supremo, o Supremo é obrigado a decidir, a julgar. Ora, o que ocorreu com fluxos e mais fluxos de recursos e agravos e tudo chega ao Supremo. Os senhores sabem qual é a terceira origem de causas para o Supremo? São causas dos juizados especiais que deviam ser resolvidos em 1, 2 ou 3 meses. Hoje em dia é telefonia, banco, seguro, tudo acaba no Supremo. E o Supremo recebe 60 mil ações por ano. Eu fui com Jobim, com o ministro Nelson Jobim, ao Supremo americano, numa visita. Eu era membro do Conselho Nacional de Justiça, e fomos recebidos pela Sandra O'Connor, que é um ícone, era uma grande juíza. E a Sandra O'Connor perguntou ao Jobim quantos casos o Supremo decidia ao ano. O Jobim sentiu-se orgulhoso
e disse, quase 100 mil, ou quase não sei quantos. A pobre senhora olhou para o Jobim e disse, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Eles já tiveram 2 julgamentos, na primeira e na segunda instância, não precisa ter julgamento no terceiro e no quarto. Ela disse, o devido processo legal é suficiente com 2 julgamentos. E aqui nós temos o Supremo, às vezes, é 4ª e 5ª instância. Isso é uma patologia, mas é uma patologia nossa, está na Constituição. O Supremo não sabe como reagir a isso. Se Merval me permite uma pequena curva, essa situação desses 60 mil, de não sei quantos mil, faz com que o Supremo tenha que inventar caminhos para lidar com isso. Porque, senão, eu me lembro de Maria Bethânia. Não dá mais para segurar, explode coração. Quer dizer, então, o Supremo é uma oração que tem um limite. Então, o Supremo, em vez de prevenir ou de ter processos de escolhas, de filtragem, o Supremo, como está, aceita. E aí ele tem que fazer uma série de bypasses, vamos assim dizer. Aí, o que acontece? Ativismo do Supremo, os senhores sabem quais são os 2 principais assuntos que chegam ao Supremo? Previdência e tributário. Quer dizer, é o Supremo estatal, porque ele está julgando questões estatais. Isso não é comum nos outros países, mas uma pequena multa que chega até lá, nisso tudo. Então, você tem isso provoca o quê? Lentidão. Não é? Nesse caso mesmo do impeachment, não é o Supremo que está indo para o Congresso, é o Congresso que demanda ao Supremo. Quem mais... eu não estou julgando se é certo, se é errado ou não. Eu estou constatando uma descrição interpretativa. Eu estou constatando que o Congresso e o Executivo não resolvem as suas situações internas e aí eles demandam do Supremo, e o Supremo talvez podia... Tem o que chama-se de a maldição do Brossard. A maldição do Brossard é que o Brossard, no caso Collor, quando demandaram o Supremo, uma questão interna do Congresso, que era um prazo de defesa do Collor que precisava ser ampliado, o Brossard disse, não vamos entrar nisso, porque se entrarmos, nós não vamos saber aonde parar. Então, é um pouco o que está ocorrendo isso. É o Congresso, as partes, quem cresceu enormemente a demanda de partidos políticos e de políticos no Supremo. Então, a judicialização da política tem alguns motores, não digo que são todos, mas tem algumas feituras institucionais que eu gostaria de alertar para os senhores. Então, essa é o que eu chamo da primeira marca nossa. Né? Uma segunda marca nossa é que, diante dos inúmeros processos e da necessidade de lidar com isso, o Supremo se fragmentou, o Supremo se individualizou.
nós não temos mais uma decisão do colegiado do Supremo. Nós temos um Supremo de liminares de ministros individuais. Então, essa individualização do Supremo confunde a cidadania, porque, às vezes, sai o Supremo decidiu isso. Não foi o Supremo, foi um ministro numa liminar. Então, você tem, hoje em dia, votação em lista, que é o seguinte: eles pegam os casos iguais, 60, 70 casos iguais, e vamos julgar agora os casos de consumo disso, daquilo. E aí julga em lista. Quer dizer, o direito à Constituição diz que o Supremo é um colegiado. O meu direito é de ser julgado pelo colegiado e não por um ministro só. Os senhores sabem que um ministro, hoje em dia, ele decide mais casos do que um juiz de primeira instância? Alguma coisa não está funcionando. Porque um ministro decide 8 mil processos ao ano, uma coisa assim, e um juiz de primeira instância 3, 4 mil. Quer dizer, isso tudo faz com que hoje, Merval, o Supremo, se se pergunta para o brasileiro se ele é a favor do Supremo, a resposta é sim. Mas aí ele critica o Supremo por causa da lentidão, ele critica por causa dos agravos, dos recursos e tudo. Ou seja, o Brasil precisa do Supremo. A opinião pública quer o Supremo, mas critica este funcionamento do Supremo. Então, isso é que dá, de vez em quando, índices muito baixos de desconfiança. O Brasil confia mais nas Forças Armadas, na Igreja, no Ministério Público, na imprensa, e depois vem o Supremo. Quer dizer, depois ainda vem o Legislativo e o Executivo, mas isso é que é. Então o meu segundo ponto, essa marca nossa, é que o Supremo ele é 95% monocrático. Quer dizer, são decisões individuais. Tá certo? E essas decisões individuais são decisões de política pública. Sobre telefonia, sobre bancos, sobre seguros, e que não deveriam estar, a não ser que fosse uma questão constitucional, não deveriam estar no Supremo. Então, não sei se eu já perceberam, a tese que eu defendo é de que existe uma modelagem institucional que estimula, não é a única responsável. A crise política, o desacordo, isso eu vou entrar agora, é responsável. Mas para judicialização da política nos dois sentidos, políticas públicas de governo e políticas de exercício do poder, entre os poderes, acabam desaguando no Supremo. Entro na terceira parte e aí encerro. A terceira marca nossa, que é decisiva, que é a transparência, que é a TV Justiça. O México tem, parece que não é muito prestigiado. A Inglaterra colocou agora, e na Inglaterra você entra na internet, paga e pede qualquer sessão do Supremo, e você tem acesso. Os Estados Unidos é um debate muito grande, mas nós somos pioneiros na transparência do processo decisório do Supremo, para o bem ou para o mal.
mas isso é algo dado, que entrou na nossa história e que eu creio que o Brasil não vai abrir mão disso, porque é um princípio da democracia, conjugado com dois outros fatores. Plena liberdade de imprensa, que vivemos, de expressão. Isso é importante. As pessoas querem saber e participar, e querem dizer. E o desenvolvimento, que Fernando Henrique esteve aqui, eu vi a palestra dele, a centralidade hoje das mídias sociais e do desenvolvimento tecnológico para a democracia. Então, nesse sentido, nós somos, de alguma forma, avançados em termos dos outros países, e é uma marca nossa. E, evidentemente, que aí isso é uma pressão para uma certa politização, porque, presidente, a minha sogra assiste a TV Justiça. O senhor já imaginou as dificuldades que eu tenho de conversar hoje em dia e defender as minhas posições? É uma tarefa grande, mas isso é que o povo está querendo. Eles, hoje em dia, falam de embargo como se fosse algo íntimo, né? Então, e isso é... Eu costumo dizer que a TV Justiça é a maior sala de aula de democracia que eu conheço no mundo. Eu prefiro, evidentemente, a gente tem uma pesquisa na FGV em que mostra que, depois da TV Justiça, os ministros aumentaram em 48% o tamanho dos seus votos, o que mostra uma certa vontade de estar no ar, não é? Mas isso é um processo de aprendizagem. E eu acho que é irreversível diante do futuro. O futuro vai ser de transparência total. Então, essas são as três características nossas, as marcas. O Supremo tem que reagir, o Supremo é transparente e o Supremo é individualizado. Entro na última parte e acabo. Essa última parte se volta para o futuro e eu chamo de um saber de experiência feito. Quando nós falamos na separação e na judicialização, no livro do Montesquieu, que é quem delimita essa ideia de separar os poderes, ele, no capítulo, ele está tratando de liberdade. Ele não está tratando de separação dos poderes. Então, é algo decisivo para a democracia. A separação dos poderes é a ideia de que, se você concentrar tudo num poder só, do rei, a liberdade é afetada. Então, nós temos que ter claro esses limites, porque quanto mais claro forem, mais a liberdade, mais tem espaço da liberdade. Então, o que eu estou falando daqui, a pergunta de Merval, me leva à democracia e me leva à questão da liberdade. E aí, 2 ou 3 observações e encerro. O país precisa de decisões. Nós vivemos no dia a dia nosso, cercado de incertezas. E o que a gente faz diariamente é escolher, não, esse caminho e não outro. Esse caminho e não outro. Nós somos o conjunto das escolhas nossas diante das incertezas do cotidiano nosso. Esse aqui é o ponto nosso. O judiciário, o executivo e o legislativo têm funções a cumprir. Se eles não diminuem a incerteza legislativa e se eles não diminuem a incerteza administrativa, deve-se dar tal remédio
a tal paciente às custas do Estado, como se constitui uma comissão de impeachment, se essas instituições não lidam com as incertezas próprias, elas mesmas, aumenta o poder do judiciário. O judiciário passa a ser, e aí a expressão, o gestor da incerteza constitucionalizada. Então, cada vez mais que você tem impasses no judiciário, no executivo, no legislativo, e entre eles, cada vez mais você tem incerteza, cada vez mais o país precisa de resolver essas incertezas e cada vez mais se demanda o judiciário e cada vez mais o judiciário tem poder. Então, esse é o quadro que leva a essa circunstância que nós estamos vivendo hoje. Nós não sabemos todos os passos do Congresso são minuciosamente levados ao judiciário porque o Congresso não tem capacidade de resolver os seus próprios assuntos. Devia ter, era matéria interna. E aí cria-se um fluxo de judicialização. Última observação é que, em geral, se diz que o judiciário tem o direito de errar por útil. Não tem. Ele tem o direito de acertar por útil. Mas temos que prever essa hipótese, não é? Mas essa hipótese, eu acho que ela é desnecessária, porque o processo é contínuo. O judiciário erra hoje, mas o legislativo pode ter outra maneira de reagir. E o executivo pode ter outra maneira de reagir. Vamos tirar da cabeça que o poder do judiciário é o poder de errar por último. Se aceitarmos isso, nós não temos história. E se nós não temos história, não temos democracia. O que eu defendo é um governo de juízes, com juízes, um governo com juízes, mas não um governo de juízes. Muito obrigado. Bom, acho que o Joaquim tem a vantagem de conhecer o assunto como ninguém e de falar sem juridiquês ou politiquês e tal. Então, acho que foi uma explanação muito útil para todos nós. Para mim, foi muito útil, e especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo. Então, queria agradecer muito ao Joaquim e lembrar que na próxima terça-feira nós vamos ter aqui o cientista político Sérgio Abranches falando sobre o atual presidencialismo de coalizão. Muito obrigado. A academia se associa aos agradecimentos, não podia deixar de se associar aos agradecimentos de Merval Pereira, especialmente a homenagem do juízo emitido no início da fala de Joaquim Falcão sobre a casa. É grata também à academia a alta, densa e clara lição reflexiva com que ele acabou de nos agraciar. Convido a todos para, além do atual presidencialismo de coalizão da próxima terça-feira, também para o Seminário Brasil-Brasil, de 19 de maio, quinta-feira, sob o tema Política e Ódio. Participação do acadêmico Zé Murilo de Carvalho, que convidou para com ele debater sobre o assunto Eduardo Vidal e Renato Lessa. Obrigado a todos pela presença e pela telepresença via internet, e boa noite a todos. Está encerrada a sessão. Obrigado.